E esse é um tigre de papel. Então, o que é a própria OTAN? Vladimir Putin acreditava que a OTAN ficaria paralisada sem os Estados Unidos. Ele estava apostando na sua morte cerebral. No entanto, a partir de fevereiro de 2026, ele encontrou não uma aliança fragmentada, mas uma OTAN totalmente coordenada sob o comando anfíbio da Turquia. É aqui que as coisas ficam estranhas, porque a Turquia é a mesma potência que esmagou a doutrina militar da Rússia em múltiplas frentes na última década. A Turquia tem repetidamente interrompido os jogos geopolíticos da Rússia no Mediterrâneo, norte da África, Cáucaso e Mar Negro. Transformou os investimentos militares de bilhões de dólares dos Estados Unidos da América da Rússia em pilhas de sucata com guerra assimétrica de drones. Por séculos, dois antigos rivais no Mar Negro, Turquia e Rússia, têm estado em conflito, mas, pela primeira vez na história, eles estão se enfrentando em um mar completamente diferente, o Mar Báltico. Steadfast Dart 26. No centro das manobras militares, o Pentágono não está no assento de decisão e implementação pela primeira vez. Ankara está preenchendo este enorme vácuo de poder que surgiu no continente europeu. Uma das principais publicações da Alemanha, Tiller Nachrichten, trouxe uma manchete marcante resumindo a situação. A Turquia assume o lugar dos Estados Unidos na OTAN. Esta nova realidade causou pânico total no Kremlin. Quando olhamos para a dimensão operacional no terreno, a escala do problema torna-se muito mais clara. As Forças Armadas turcas deslocaram uma força militar massiva 6.450 quilômetros longe de suas fronteiras com uma rede logística impecável. Quando a 66ª Brigada de Infantaria Mecanizada Turca aterrissou na base aérea de Wunstorf, trouxe consigo 2.000 soldados e 149 veículos blindados avançados. Esta atividade no terreno significa o renascimento de um reflexo de prontidão para a guerra que os exércitos da Europa Ocidental há muito haviam esquecido. Imagens refletidas nas redes sociais revelaram o dinamismo dos soldados turcos totalmente equipados, contrastando-os com as tropas europeias cansadas e demonstrando quem tem a vantagem psicológica no terreno. No entanto, a contrapartida a esta formidável presença em terra envolve uma estratégia muito mais sofisticada no mar. Observando o processo histórico, em Idlib, na Síria, enxames de vantes turcos destruíram divisões blindadas apoiadas pela Rússia a partir do ar. Os sistemas de defesa aérea Pantsir de fabricação russa foram cegados. O mesmo cenário se repetiu em Al-Watiya, na Líbia. Os sistemas de defesa aérea Pantsir S-1, avaliados em dezenas de milhões de dólares, que a Rússia chamou de inexpugnáveis, foram sistematicamente caçados por drones turcos. Mercenários russos foram enterrados no deserto. Em Karabakh, as linhas de defesa construídas segundo essa arquitetura russa ao longo de muitos anos colapsaram em 44 dias. No início da guerra na Ucrânia, os veículos aéreos não tripulados armados turcos foram o primeiro gatilho para impedir que os comboios russos chegassem a Kiev. E no Mar Negro, a frota do Mar Negro da Rússia, sufocada por Montreux e caçada por TB2 de fabricação turca, foi confinada aos portos. Muitos navios de guerra, incluindo o navio Almirante, foram enviados para o fundo do mar. Tudo isso havia testado seriamente os limites operacionais de Moscou. Agora, a mesma assimetria tecnológica, o mesmo pesadelo, se moveu para o Báltico, para a Traqueia de São Petersburgo, diretamente oposta a Kaliningrado. Durante o exercício, os TB3 atingiram seus alvos com precisão cirúrgica. O comandante da OTAN, Brunson, general Gerhards, aplaudiu pessoalmente isso. A reação do assessor de Putin, Patrushev, mostra a extensão da histeria no Kremlin. Patrushev afirmou claramente em uma entrevista ao Argumenti Piri Fact: a OTAN está criando uma força multinacional com capacidades ofensivas no Báltico. Os planos incluem o bloqueio de Kaliningrado e a apreensão de navios mercantes russos. Ele acrescentou: se não respondermos, os britânicos, franceses e até os países bálticos poderiam tentar bloquear nosso acesso aos mares. Se não respondermos. Esta frase é o produto de uma psicologia defensiva. O Kremlin vê este exercício não como uma atividade de treinamento rotineira, mas como uma ameaça existencial. E a ênfase de Patrushev na frota sombra é particularmente digna de nota. A Rússia estabeleceu uma rede logística disfarçada de navios comerciais para contornar as sanções internacionais. Bilhões de dólares em comércio ilegal de petróleo são conduzidos através desta frota sombra. O Mar Báltico é uma das rotas mais críticas para essa rede.
Agora, sob a lente ininterrupta de veículos aéreos não tripulados lançados do TCG Anadolu, cada navio e cada movimento estão sendo monitorados. O intenso guarda-chuva de vigilância da OTAN colocou a frota sombra russa e os navios de carga militar sob uma mentalidade de quarentena estratégica. Isso é, no sentido mais verdadeiro, uma sensação de sufocamento estratégico, e Patrushev admite isso abertamente. E agora esse poder, que deu uma aula magistral em derrotar a Rússia, está no Mar Báltico, no coração da OTAN, nas costas da Alemanha, ensinando os exércitos europeus a parar a Rússia. Este é o pesadelo de Putin. Ele não está enfrentando uma Europa lenta e burocrática com um mecanismo de tomada de decisão moroso. Ele está enfrentando uma estrutura de comando que toma iniciativa no campo, é tecnologicamente independente e conhece de cor os pontos fracos da Rússia. Vamos olhar para o quadro maior, porque a presença turca no Báltico não é um evento isolado. É a peça final de um quebra-cabeça muito maior. Ao sul está o Mar Negro. A Turquia controla os estreitos sob a Convenção de Montreux. Olhando ainda mais para baixo, o Mediterrâneo, a rota logística mais crítica para a projeção da Rússia através de sua base em Tartus, na Síria, do Mar Negro através dos estreitos até Tartus, novamente passa pelo gargalo controlado pela Turquia. E agora no norte, o Báltico. O TCG Anadolu está implantado perto de Kaliningrado, ao redor da chave estratégica da Suécia, a ilha de Gotland. Gotland é o centro geográfico do Mar Báltico, o ativo mais valioso do Báltico que caiu nas mãos da Aliança quando a Suécia se juntou à OTAN. Quando você coloca esses três mares lado a lado, a imagem que emerge é impressionante, um arco que circunda as rotas marítimas da Rússia de norte a sul. A ordem mundial está entrando em uma nova fase, onde o guarda-chuva americano está se fechando parcialmente, e as dores dessa transição estão reverberando nas águas do Báltico. A Turquia não apenas mobilizou forças terrestres, mas também uma armada naval para o Mar Báltico no papel de comandante da Força Tarefa Anfíbia. A Força Tarefa, composta pelo TCG Deria, TCG Istambul, TCG Oroki Reis e TCG Anadolu, que se tornou a nau capitânia da Aliança, zarpou de força e emergiu como uma base militar flutuante no meio do mar, reunindo inteligência e possuindo alto poder de ataque. Durante as operações de desembarque anfíbio, uma das fases mais críticas do exercício, o nível da engenharia turca impressionou os aliados. Enquanto observava as manobras de assalto anfíbio do mar para a costa, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, prestou especial atenção aos veículos blindados de assalto anfíbio, Zaha, no inventário da Marinha Turca. O ato do ministro Pistorius de gravar essas maravilhas de alta engenharia com seu próprio celular e agradecer pessoalmente ao comandante da Marinha, almirante Ercimento Tatliolu, vai além de uma simples cortesia diplomática. O auge desses sucessos operacionais foi no céu. O veículo aéreo não tripulado armado Bayraktar TB3, que decolou do convés do TCG Anadolu, atingiu seu alvo com precisão no rigoroso inverno báltico, anunciando uma nova doutrina na aviação naval. O comandante das forças conjuntas da OTAN em Brunssum, general Gerhards, aplaudiu pessoalmente este ataque impecável e expressou sua gratidão às forças armadas turcas. A Turquia provou no campo que pode produzir soluções muito mais econômicas e destrutivas contra ameaças convencionais. Esta situação sinaliza que os futuros planos de defesa aérea e ataque da OTAN podem ser reformulados além dos aviões de guerra clássicos por meio de tais plataformas autônomas inovadoras. A Turquia provou que pode produzir soluções muito mais econômicas e destrutivas contra ameaças convencionais com esta assimetria tecnológica que trouxe para o campo. A Turquia não é apenas um participante neste exercício. Ela emergiu como a potência que detém as rédeas, posicionando-se frente à Rússia. De julho de 2025 a junho de 2026, a Turquia assumirá os papéis de comandante da Força Tarefa Anfíbia, CATF, e comandante da Força de Desembarque, CLF. O New York Times relatou este fato em suas páginas. Isso é prova de que a arquitetura de segurança europeia saiu debaixo do guarda-chuva americano e foi confiada ao exército com mais experiência de combate na Eurásia. É aqui que as coisas ficam estranhas, porque essa nova realidade causou pânico total no Kremlin. Agora vamos olhar o mapa pelos olhos do Kremlin e entender por que os alarmes estão soando em Moscou. Abra o mapa. São Petersburgo, a janela da Rússia para a Europa. Kaliningrado, um enclave russo isolado entre a Polônia e a Lituânia, fortemente armado. Por décadas, Moscou viu o Mar Báltico como seu próprio playground.
Ameaçou dividir a OTAN em dois através do corredor de Suwałki. Os mísseis Iskander e as baterias S-400 em Kaliningrado simbolizavam o poder da Rússia na região. Mas hoje, ao norte, Suécia e Finlândia, novos membros da OTAN, ao sul, Polônia e Alemanha, e no meio do mar, uma base aérea móvel turca, TCG Anadolu. O Mar Báltico não se tornou apenas um lago da OTAN, tornou-se um gargalo estratégico para a Rússia, com sua saída se estreitando. A estratégia báltica de Putin baseava-se em várias suposições. Se os Estados Unidos se retirarem, a OTAN se desintegrará. O Báltico é o nosso quintal. Podemos retirar a Turquia da aliança. O Steadfast Dart 26 desmentiu todas essas três suposições. O pânico em Moscou não é apenas sobre essa demonstração de força no Mar Báltico. O verdadeiro medo do Kremlin é mais profundo. Quando os conselheiros de Putin olham para o mapa, eles experimentam uma sensação de déjà vu porque o TCG Anadolu não é um navio anfíbio clássico, é um porta-drones. Ele transporta Bayraktar TB3 e a Rússia aprendeu da maneira mais difícil na última década do que os drones turcos são capazes. O exercício Steadfast Dart 26 não é meramente uma atividade de treinamento militar. Serve como um laboratório onde a arquitetura de segurança da Europa está sendo completamente reinventada. A mudança dos Estados Unidos em direção ao eixo do Pacífico, há muito, era um medo secreto nas capitais europeias. A pergunta, o que faremos se Washington nos abandonar? Era um dilema que mantinha os burocratas alemães e franceses acordados à noite. No entanto, a entrada espetacular da Turquia na arena do Báltico proporcionou um fator de equilíbrio inesperado para uma Europa em pânico. Este cenário é o primeiro grande fragmento da era pós-América na Europa. Os gigantes políticos e econômicos da União Europeia, Alemanha e França são incapazes de produzir uma dissuasão independente contra a Rússia devido às suas estruturas burocráticas pesadas e culturas militares fracas. Este vácuo militar está sendo preenchido por potências médias que são inerentemente propensas a usar poder militar, têm ampla experiência de guerra e podem tomar decisões rápidas. O aumento do peso da Turquia e da Polônia dentro da OTAN para formar uma nova espinha dorsal de segurança significa que as cartas estão sendo redistribuídas no equilíbrio global de poder. A segurança europeia está agora sendo abordada não apenas de Bruxelas ou Washington, mas também de Ankara, que une as linhas do Mediterrâneo, do Mar Negro e do Báltico sob uma única visão geopolítica. A estratégia de longo prazo de Putin baseava-se em ampliar as fissuras dentro da OTAN e aproveitar as políticas isolacionistas dos Estados Unidos para trazer a Europa Oriental de volta à sua esfera de influência. No entanto, este novo muro defensivo estabelecido na região do Báltico perturbou os planos do Kremlin. Enquanto a administração russa esperava enfrentar uma burocracia europeia lenta e com dificuldades para tomar decisões, encontrou as forças armadas turcas, conhecidas por tomar iniciativa no terreno, integrar produtos da indústria de defesa nacional e sua velocidade operacional em zonas de conflito. Esta situação iniciou um processo de decadência doutrinária que anulou a dissuasão militar e psicológica da Rússia. A falta de participação ativa dos Estados Unidos no exercício não foi uma fraqueza. Pelo contrário, serviu como um catalisador para mobilizar o potencial interno da aliança. Começando do Mar Báltico e estendendo-se até o Mar Negro, o Cáucaso, a Síria e o Mediterrâneo Oriental, a Turquia construiu um muro que virtualmente isola a Rússia ao longo de uma linha vertical. A posição tomada pelo TCG Anadolu na costa da Alemanha abre caminho para possíveis pactos estratégicos bilaterais com os países bálticos e a Polônia no futuro. O feedback positivo dos centros de comando da OTAN e o alto nível de satisfação expressado pelo Ministério da Defesa da Alemanha confirmam que a Turquia passou de ser apenas um país de flanco para um Estado-chave, garantindo a segurança do centro. Enquanto a Rússia sonha em retornar aos seus dias de glória, é forçada a enfrentar a barreira de alta tecnologia do poder naval e aéreo turco em seus portões mais importantes para os mares. Este não é um simples obstáculo tático. É um cheque-mate estratégico de longo prazo que reduz a esfera de influência global da Rússia. O Mar Báltico já não é uma arena tranquila onde a frota russa pode navegar livremente. Essa era acabou. A grande ilusão de que a OTAN ficaria paralisada sem os Estados Unidos, de que o mecanismo de tomada de decisão da aliança colapsaria, foi destruída e espalhada ao longo da costa alemã. Esta visão, trazida ao campo pelo exército turco sob a liderança do TCG Anadolu, rasgou o mapa da Europa na mente de Putin.
A linha de defesa da Europa foi remodelada por uma força dinâmica que se provou repetidamente no Mar Negro e no Mediterrâneo, rompendo com a burocracia rígida. A tentativa da Rússia de estabelecer o Império do Medo via Kaliningrado foi reduzida a uma grande ilusão sob as patrulhas silenciosas dos UAVs turcos. Veículos blindados nas rodovias e frotas esperando no mar mostram que a mensagem para Moscou está claríssima. A nova arquitetura de segurança está em vigor. O urso não está mais cego, mas cada passo que dá está sendo observado. As regras do jogo foram reescritas. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.